Pronto. Então, aula do dia 3 de março, da disciplina de Álgebra Linear, Engenharia Civil, do campus Corvelo do Cefet. Olha só, gente, eu tinha disponibilizado para vocês, mandei até no grupo da sala essa informação, os links de alguns vídeos que tratavam do tema, que a gente deveria discutir hoje, que são as transformações lineares, Vocês conseguiram ver o vídeo? Tem dúvidas? Como é que foi isso? O que vocês me contam? Ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Tá, qual que é a dúvida, Danilo? Você consegue me falar o que é? Mariana assistiu todos os vídeos, ok? Ficou com alguma dúvida, Mariana? Tá, a dúvida do Danilo é quando pede para mostrar que a imagem de T é um subespaço, Uhum. Tá bom. Vou trocar a tela aqui, pessoal. Qualquer outra dúvida, tá? Vocês podem mandar ou no chat ou por áudio mesmo. Tem como você revisar também, tipo, a parte de imagem, que ela não ficou muito clara para mim, tipo, eu tive um pouco mais de dificuldade nela. Uhum. Tá bom. Ok. A tela do papel está legível para vocês, pessoal? Tá, a letra está sendo possível aí de acompanhar? Bom, primeiro então vamos lembrar o seguinte, Uma transformação linear é uma função de espaço vetorial V para um espaço vetorial W. Tá? Então, primeira observação. Transformação linear é algo que está associado a espaço vetorial. Tá? Então, só posso ter transformação linear de um espaço vetorial em outro espaço vetorial. Espaços vetoriais. Lembrem também, pessoal, que espaços vetoriais, não são só o R2, o R3, esses que a gente está mais habituado lá da álgebra linear, Tem espaço de matrizes, espaço de polinômios, espaço de funções, enfim, CV e SW são espaços vetoriais quaisquer. Qualquer conjunto não vazio, munido de uma operação de soma, de um produto por escalar, que atenda aqueles 10 axiomas, que nós apresentamos lá no início do curso, tá? Bom, então, mas para ser uma transformação linear, é necessário que T preserve a estrutura das combinações lineares. Como assim? Isso quer dizer que T de U mais V é T de U mais T de V. Então, preserva a estrutura de soma, E também de multiplicação por escalar. Se alfa for um escalar, T de alfa vezes U é alfa vezes T de U. Alfa aqui é um número real, tá? U e V, vetores do espaço do domínio. Então, qualquer transformação linear que leva uma soma, função que leva soma em soma e preserva o produto por escalar é chamada de transformação linear, tá? Bom, e aí no vídeo eu dei alguns exemplos, de transformações lineares, inclusive algumas que têm interpretação geométrica, tipo reflexão em torno de um eixo, reflexão em torno de uma reta que passa pela origem, rotação, a transformação nula, que é a transformação que vai de um espaço V para um espaço W, que leva todo mundo no vetor zero, transformação nula. É um exemplo de transformação linear, tá? Enfim, tipo T do R2 para o R2, dada por T
T de V igual a 3V, né, a transformação linear que multiplica o vetor por 3, tá? Né, de fato, é uma transformação linear, é fácil ver que atende aquelas duas propriedades, né? Se a gente for fazer T de U mais V, isso vai ser 3 vezes U mais V, que aí, pela distributiva, né, dá 3U mais 3V, que é a mesma coisa que T de U mais T de V. Né? O T de U é o 3U, o T de V é o 3V. E com relação também ao produto por escalar, vai funcionar bem. Se você tem lá T de alfa vezes U, tá bom? Por hipótese, né, a transformação ela multiplica o vetor por 3, então isso dá 3 vezes alfa vezes U. E também, se você quiser, alfa vezes 3U, né? Alfa e 3 são números reais, eu posso comutar ali, né? Ou seja, isso dá alfa vezes T de U. Tá? Então, essa é um tipo, né, de função que preserva a estrutura de combinação linear, portanto, é chamada de uma transformação linear. Tá? Bom, ok. Aí a pergunta era sobre por que a imagem de uma transformação linear é um subespaço do contradomínio. Tá? Deixa eu só numerar a página aqui. Que aí eu posso mandar essas anotações para vocês depois. Então, a pergunta era essa, né? Se eu tenho T de V para W uma transformação linear, por que a imagem de T, quem que é a imagem de T, tá? A imagem de T é o conjunto dos T de V, tais que V pertence a V. Ou seja, pegar a imagem de todo mundo, né, vetor por vetor, digamos assim, isso é o conjunto imagem. Para qualquer função, pessoal, já tem essa definição, né, da imagem da função. Então, aqui eu estou definindo a imagem da função T dessa mesma forma. Tá? A novidade que aparece aí, que é o objeto da dúvida, né, que foi apresentado pelo nosso colega, é por que essa imagem de T é um subespaço vetorial de W. Primeiro, observem que imagem de T está contido em W, né? Porque a imagem de T é formada de T de V, onde V está no domínio. Então, se eu pegar um vetor V no domínio e aplicar a transformação, o T de V estará em W. Então, esse conjunto imagem, ó, ele já está contido em W. A questão é saber por que ele é um subespaço, né? Ou seja, por que ele é fechado em relação à soma, ao produto por escalar, e por que ele é não vazio, tá? Ou, o que dá na mesma, né? Por que o zero pertence a ele, tá? Então, para mostrar que a imagem de T é um subespaço de W, eu preciso mostrar três coisas, né? De forma geral, para mostrar que um subconjunto é um subespaço, eu tenho que mostrar três coisas. Primeiro, que o zero está lá dentro. E aí, por que o zero está lá dentro? É porque T de zero é zero se T for linear. Tá? Toda transformação linear, pessoal, leva zero em zero. Por que isso acontece? A gente pode ver, por exemplo, pelo seguinte, ó. Zero é igual... perdão. T de zero é igual a T de zero mais zero, tá? Já que zero mais zero é zero. E pela linearidade de T, né? T se aplica ali de forma distributiva em relação à soma, então isso dá T de zero mais T de zero. Ok? Aí é só você cortar o T de zero de um lado com o T de zero do outro. Concluir, então, que o T de zero é zero. Ou seja, uma transformação linear tem que levar o zero no zero. Tá? Então, o zero é a imagem do próprio zero. Ou seja, o zero é um resultado, né, que a função T assume, né? Portanto, esse zero está na imagem. Tá? Imagem, pessoal, é o conjunto de todas as imagens, ou seja, é o conjunto de todos os resultados, digamos assim, que a função obtém. Né? O resultado que eu estou chamando é o T de V. Tá? Então, o zero está no conjunto imagem, sim. Segundo, mostrar que a imagem é fechada em relação à soma, ou seja, se a gente pegar dois vetores da imagem, tá? Então, se vamos chamar de W1 e W2 pertencem à imagem, eu quero mostrar que a soma também vai estar na imagem.
Mas o que significa dizer que W1 está no conjunto imagem, pessoal? É que ele é imagem de alguém, né? Ou seja, esse W1 ele tem que ser T de alguém lá do espaço vetorial do domínio, né? Do V. No nosso caso, a transformação sai de V e chega em W, tá? Então, se esse W1 ele está na imagem, esse W1 tem que ser T de alguém que está em V. Vou chamar de V1 esse vetor, até para ficar fácil de lembrar. Para algum V1 em V. E da mesma forma com o W2, né? O W2, ele vai ter que ser T de um outro vetor lá, vou chamar de V2, para algum vetor V2 de V. Então, olha só, pessoal, eu quero mostrar agora que W1 mais W2 também está no conjunto imagem. Olha, mas quem que é W1 mais W2? É T de V1 mais T de V2. O W1, né? É o T de V1. E o W2 é o T de V2. Pela linearidade de T, eu consigo juntar isso aqui, ó. T de V1 mais T de V2 é a mesma coisa que T de V1 mais V2. Tá certo? Já que a T é linear. Então, eu acabei de mostrar, olha, que W1 mais W2 é a imagem de V1 mais V2. V1 pertence a V, ao espaço vetorial V. V2 pertence ao espaço vetorial V. E exatamente pelo fato de que V é um espaço vetorial, se a gente pegar dois vetores do espaço vetorial e somar, a soma tem que pertencer ao espaço vetorial. Então, o V1 mais V2 pertence a V. Ou seja, W1 mais W2 é imagem, né, o T de alguém que está em V, ou seja, é imagem de alguém que está em V. Então, ele pertence à imagem do T. Da mesma forma, com relação ao produto por escalar. Se a gente imaginar, né, que tem um W que pertence à imagem de T, isso significa o quê? Esse W tem que ser igual a T de alguém do domínio. Esse W tem que ser a imagem de alguém. Então, T de V para algum V lá no espaço vetorial do domínio, lá no V. Tá? O que a gente quer mostrar? Que os múltiplos de W, né, ou seja, que se eu pegar 2W, 3W, 5W, de forma geral, dado alfa um número real, que alfa vezes W também pertence à imagem de T. Ou seja, que alfa vezes W também é T de alguém lá do espaço vetorial V. Tá? Mas quem que é alfa vezes W, pessoal? É alfa vezes T de V. E como a T é linear, ela permite a entrada desse coeficiente alfa. Isso aqui é T de alfa V. A gente escreve a propriedade, né, quando eu defini lá o que era a transformação linear, vou até voltar a tela aqui para explicar melhor. A gente escreve as propriedades assim, ó, T leva a soma em soma, T leva produto escalar, né, em produto escalar, ou seja, o escalar sai. E aqui distribui, tá? Mas, pessoal, se eu consigo passar do primeiro membro para o segundo, eu consigo passar do segundo para o primeiro, sempre que eu quiser. Né? Então, se eu tenho alfa de T vezes U, eu posso colocar isso num T só, mandando o alfa lá para dentro. É o que eu acabei de fazer aqui, ó, tá vendo? A alfa vezes W é alfa vezes T de V. Agora, a alfa vezes T de V é a mesma coisa que T de alfa V. Por quê? Porque T é linear. E se T é linear, ele permite a saída desse alfa, se eu quiser que ele saia, ou a entrada desse alfa, se eu quiser que ele entre. Tá? Bom, aqui é importante colocar lá dentro para perceber que o alfa vezes W ó, é imagem de alguém que está no espaço V, porque o Vzinho pertence a V, alfa é um escalar e V é um espaço vetorial. Se você pegar o V e multiplicar por um número, né, um número real, isso permanece dentro do espaço vetorial. Conclusão, alfa vezes W pertence à imagem de T. Então, a imagem de T é fechada em relação à soma, fechada em relação ao produto por escalar e contém o vetor nulo. Essas três condições juntas, pessoal, né, das condições primeira, segunda e terceira, segue que a imagem de T é
subespaço vetorial do contradomínio. Do contradomínio, tá? Cuidado com isso, só para a gente não misturar as coisas, né? A imagem é formada pelas imagens de T, ou seja, T de V1, T de V2, né? T de cada um dos vetores, tá? Dos infinitos vetores lá do espaço vetorial, né? Então, esses T's de V1, T de V2, T, etc., todos eles estão aonde? Estão em W, tá? Vou apagar aqui para ganhar um pouquinho mais de espaço. Vê se ficou claro a dúvida do Danilo. Ficou mais claro, Danilo? Entendeu? Beleza. Tá. Ótimo, Danilo. Obrigado. A gente pode também, né, pessoal, dar uma olhada, talvez em algum exemplo concreto, porque, embora a álgebra linear ela seja um assunto abstrato em si, né, mas pode ficar mais fácil o entendimento de alguns resultados, de algumas coisas que a gente fala, se a gente fizer algum exemplo, né, concreto. Então, podemos pegar uma transformação linear específica, né, e tentar entender essa coisa da imagem, tá? Na verdade, aqui a gente trabalha com dois conceitos importantes, né? Quem viu os vídeos lá já assistiu essa parte. O conceito de núcleo e de imagem, né? O núcleo são os vetores do domínio que a transformação linear leva no zero, né? Ou seja, se eu tenho T de V para W, tá? Linear, né? Ou seja, uma transformação linear, eu tenho dois subespaços aqui bastante importantes. O núcleo de T, que é indicado por kernel de T, ou ker de T, núcleo de T, que são os vetores V, lá no espaço de saída, né, no domínio, tais que T de V é zero. Tá? Então, vetores que a transformação mata, né? A transformação manda no zero, digamos assim. E a imagem, que já são os T's de V, tais que V pertence a V. Tá? O kernel de T é um subespaço vetorial de V, e a imagem de T, um subespaço vetorial de W. Tá? Então, temos aí dois subespaços importantes, né? Vamos pegar um exemplo aqui de uma transformação linear e tentar enxergar tanto o núcleo quanto a imagem. Para não dar muita conta, vamos pegar uma transformação de R3 para R2, por exemplo, tá? Vamos pegar uma transformação que seja assim, T de x, y, z, né? Um vetor em R3 ele tem essa cara, né? X, y, z. E vamos imaginar que isso seja, por exemplo, deixa eu ver, x menos y, x, y. Vou colocar assim, tá? T de x, y, z. Opa, eu esqueci do z. Não tem problema, podemos deixar assim mesmo. Deixa eu só consertar aqui que tem uma coordenada a mais, tá, pessoal? Aqui é de R3 para R2, então não pode ter 3 coordenadas aqui na imagem. Deixa eu apagar e escrever de novo. Vou colocar assim, ó, x menos y e pode ser y menos i. Tá, vamos colocar assim. Só como exemplo é que eu estou objetivando que não dê muita conta, tá? Para a gente entender mais o conceito do que ficar trabalhando com contas mais longas. Bom, então olha só, a transformação ela pega um vetor em R3 e leva num vetor em R2, tá? Então um vetor tridimensional leva num vetor bidimensional. Bom, vamos tentar enxergar duas coisas aí, o kernel, né, ou seja, o núcleo, e a imagem, tá? Quem que é o kernel de T, né? O kernel de T é formado pelos vetores do domínio, ou seja, pelos x, y, z lá do R3, tá bom? Tais que
quando eu aplico t a esses vetores, o resultado, né, a imagem, dá o vetor nulo. Esse vetor nulo aqui, tá, pessoal? Esse zero aqui, ó, é o vetor nulo do espaço de chegada, do contradomínio. Ou seja, esse zero aqui, ó, é o vetor nulo do R2, tá? Ou seja, é o vetor 0, 0. 0i mais 0j. Então, olha, como é que eu faço para enxergar qual é o kernel, né? É só usar a condição de que t de x, y, z seja zero. Então, quem que tem que ser zero, né? X menos y e y menos z. Isso é exatamente o resultado da transformação, né? Então, esse resultado, essa imagem tem que ser zero. O que eu estava falando? Esse zero é o vetor zero no R2, tá? Em termos de coordenadas, ele é o vetor 0,0. Vou escrever isso aqui. Vou colocar assim, então. Ficar mais próximo da linguagem de geometria analítica. O que isso quer dizer, né? Que x menos y vai ter que ser zero e y menos z vai ter que ser zero também. Primeira coordenada igual a zero, segunda coordenada igual a zero. Da primeira coordenada, olha, o que a gente tira dali? Que x é igual a y. Só mandei o menos y para o segundo membro. Na terceira, a gente chega à conclusão de que z é igual a y. Também a mesma coisa, né? Passei o z para lá e tal. Ficou z igual a y. Ou seja, pessoal, quais são os vetores que estão no núcleo da transformação, né? Quais são os vetores que a transformação vai mandar na imagem zero, no vetor nulo? São os vetores que são do tipo, o x tem que ser igual a y, o y não apareceu, então é y mesmo, e o z é igual a y. Tá? Ou seja, o x, o y e o z são iguais. É isso que está escrito aqui, ó. Com o y podendo ser qualquer número real. Quer dizer, o kernel, pessoal, ele não tem um vetor, dois vetores, três vetores, né? Nesse caso, ele tem infinitos vetores. Todos eles muito parecidos, né? Todos esses vetores, ó, são da forma y vezes 1, 1 e 1. Percebem isso? A y, é a mesma coisa que y vezes o vetor 1, 1, 1. Ou seja, isso aqui, ó, são os múltiplos do vetor 1, 1, 1. Ou seja, é o subespaço gerado pelo vetor 1, 1, 1. Né? As combinações lineares do vetor 1, 1. Combinação linear de um único vetor, pessoal, é um múltiplo do vetor. Né? 2 vezes o vetor, 3 vezes o vetor, y vezes o vetor. Tá? Então, olha, no nosso caso, essa transformação linear, que vai lá do R3 para o R2, né? Que pega um vetor de coordenadas x, y, z e leva em x menos y, vírgula, y menos z, ele tem como kernel, como núcleo, o subespaço gerado pelo vetor 1, 1, 1. O que isso significa, tá? Na prática, né? Isso significa que se a gente for calcular t de 1, 1, 1 ou t de qualquer vetor múltiplo desse, vai dar zero. É isso. E é fácil a gente ver, ó, porque a t não leva, t de x, y, z não leva em x menos y, y menos z. Então, se você pegar t de alfa vezes 1, 1, né, é t de alfa, 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 quando você fizer x menos y é alfa menos alfa, quando você fizer y menos z é alfa menos alfa, deu exatamente zero. Então, a transformação, essa transformação aí, ela anula todo o espaço gerado pelo vetor 1, 1, 1, que lá no R3, olha, é uma reta, né? O vetor 1 está por aqui, ó. 1, 1 e 1. É esse vetor aqui, ó. Toda essa reta aqui que é gerada por esse vetor vai ser anulado. Esse espaço vetorial inteiro aí é anulado por essa transformação linear, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Danilo perguntou o seguinte, olha, se ele considerasse o kernel de T como formado, né, pelos vetores x, 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 estaria correto também? Sim, né? Na verdade, é a mesma coisa, né? A gente concluiu aqui, ó, deixa eu voltar na outra página.
que as três coordenadas são iguais, porque veja bem, x é igual a y e y é igual a z. Então, as três têm que ser iguais, né? Qual que você vai usar para representar isso? Se eu vou colocar o x é y, y é y, z é y, ou se você vai colocar xxx ou zzz, dá na mesma. Até porque tudo vai ser a mesma coisa, é o espaço gerado pelo vetor 1, 1 e 1. Tá certo, Daniel? Então, sim, não tem nenhum problema, não tem diferença não, tá? Gente, deixa eu só numerar as páginas aqui, porque senão depois, na hora de mandar isso para vocês, eu me perco. Ok? Tá. Então, o kernel da transformação linear a gente já achou. O núcleo da transformação linear a gente já achou. E a gente já comprovou, pelo menos nesse exemplo, né, pessoal, que este kernel realmente é um subespaço. Ele é o subespaço, nesse caso, está gerado por um vetor, né, pelo vetor 1. Ou seja, o kernel de T, nesse caso, pessoal, tem dimensão 1. Né? O núcleo tem dimensão 1. Tá? Agora vamos olhar a imagem. Né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não, ok, beleza. Agora vamos olhar a imagem. Tá? Já achamos o núcleo, né? Quem que seria a imagem? Eu vou escrever aqui de novo a definição da transformação linear que a gente está usando como exemplo agora. Só um segundinho, pessoal. Ó, a transformação linear que a gente está usando, né? É a transformação T de x, y, z igual a x menos y e y menos z. Tá certo? Vou confirmar se é isso mesmo, que a memória... Eu acho que é isso. É, y menos z. Tá certinho. Pessoal, quem é a imagem? A imagem são os resultados da função. Ou seja, isso aqui, ó. Tá? Aqui eu já tenho uma imagem genérica, né? Ou seja, eu peguei a transformação, apliquei a um vetor genérico do R3, né? Eu não dei valores às coordenadas, portanto, isso aqui é uma imagem padrão, uma imagem genérica. Quer dizer, qualquer imagem tem essa mesma cara, tá certo? Aqui está estabelecida a regra, inclusive, né? Que mostra o que a transformação linear faz. Ela pega um vetor x, y, z e leva num vetor do R2, que tem exatamente essa carinha aqui. Ó. A primeira coordenada é x menos y, a segunda coordenada é y menos z. Se eu fosse pegando aleatoriamente, né, vetores específicos, tipo, vou calcular a imagem do vetor 1, 2, 3. Aí eu teria uma imagem, né, a imagem do vetor 1, 2, 3, que vai ser a primeira coordenada é x menos y, né, então 1 menos 2. Segunda coordenada é y menos z, seria 2 menos 3. Isso daria menos 1, menos 1. Ou seja, menos 1 é um dos vetores que estão dentro do conjunto imagem. Se eu calculo t de outra coisa, sei lá, de 0, 2, 1, chutei aqui qualquer coisa, da mesma forma, né, eu vou ter a imagem do 0, 2, 1, vai ser 0 menos 2, vírgula, 2 menos 1, que vai dar menos 2 e 1. Então, esse vetor também está na imagem, tá? E só para a gente entender, né, tentar esclarecer um pouquinho melhor o que é essa tal de conjunto imagem. É o conjunto formado das imagens todas. É como se eu fosse pegando vetor por vetor do R3, calculando o t dele, pegando o resultado e juntando aqui, ó, no conjunto imagem, tá? A ideia é essa, pessoal, mas é claro que eu não consigo achar o conjunto imagem assim, porque o R3 tem infinitos vetores, né? Se eu for tratar um por um, eu vou morrer e não vou ter terminado, tá certo? Né? Então, não consigo fazer um por um, tá? Posso até usar esse expediente quando eu estou meio em dúvida, não consegui entender muito, aí eu vou lá, calculo umas imagens para ver se clareia alguma coisa, mas eu não vou conseguir enxergar o conjunto imagem pegando imagem de vetor por imagem de vetor, porque esse processo não tem fim, né? Então, eu preciso de alguma coisa mais esperta. Desculpem. Bom, na realidade, pessoal, como a gente já tem a regra aqui, ó, né? Eu já tenho, como eu falei, a imagem padrão,
eu já tenho praticamente a informação que é necessária. É só dar uma ajeitada naquilo ali para ficar numa forma em que fique mais fácil de eu enxergar que subespaço que é esse, né? Até porque a gente já viu que a imagem de uma transformação linear é um subespaço do contradomínio, né? Ou seja, a imagem é um subespaço do R2, tá? Bom, aí o que eu posso fazer? Eu pego a imagem genérica, né? Ou seja, a fórmula ali da imagem, tá? E eu vou tentar separar isso aí em função das variáveis, ok? Do x, do y e do z, tá? Então, olha só, vou escrever isso aqui assim. A minha ideia, tá? É escrever isso como sendo x vezes alguma coisa, mais y vezes alguma coisa, mais e vezes alguma coisa, se for o caso, tá? Então, olha, se eu for fazer assim, o que acontece ali? Na primeira coordenada, né? Na primeira coordenada, eu tenho 1 aqui do x, tá bom? Ok? Na segunda coordenada não tem x, então vou colocar 0, tá? Agora vamos olhar para o y. Na primeira coordenada, tem y ali? Tem, né? Qual que é o coeficiente? Menos 1. Então vou colocar menos 1. Na segunda coordenada, tem y? Tem. Qual que é o coeficiente? 1. Agora o z. Na primeira coordenada tem z? Não. Então vou colocar 0. Na segunda coordenada tem z? Tem. Qual que é o coeficiente? Menos 1. Essa conta pode parecer muito esquisita, pessoal, tá? Mas basta vocês pensarem a conta de trás para frente, porque aí fica claro o que a gente está fazendo. Ó. Ver se vai ou não vai dar certo. Quando eu for fazer essa soma toda aqui, ó, eu não tenho que pegar cada vetor, multiplicar pelo escalar. Ou seja, eu vou fazer x vezes 1, x vezes 0. Y vezes menos 1, y vezes 1. Z vezes 0, z vezes menos 1. E depois eu não vou somar as respectivas coordenadas, né? Ou seja, a primeira com a primeira com a primeira, vírgula. Segunda com a segunda com a segunda. Então, vê se não vai funcionar perfeitamente bem. Ó. X vezes 1, y vezes menos 1 e z vezes 0. Então, aqui deu x menos y. Agora, a segunda coordenada, x vezes 0. Ou seja, não tem x. Y vezes 1, y. Z vezes menos 1, menos z. Y menos z é a segunda coordenada. Então, percebam que o que eu faço, né, daqui para cá é desfazer, digamos assim, ó, essa conta aqui, tá? É enxergar que esse resultado, né, vem de uma conta assim. Para isso, como eu costumo brincar, é inventariar o que você tem de variável em cada coordenada, tá? Então, eu vou olhar aqui, o que tem de x? Ah, na primeira tem 1, na segunda não tem, então 0. O que tem de y? Na primeira tem menos 1, na segunda tem 1. O que tem de z? Na primeira não temos z, então o coeficiente é 0, na segunda é menos 1. Isso vai funcionar em 100% dos casos, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não? Tudo bem até aí, gente? Tá. Olha só o que a gente achou agora, tá? Quando a gente enxerga isso aqui assim, a gente está enxergando o conjunto imagem como sendo formado por combinações lineares dos vetores 1, 0, menos 1, 1 e 0, menos 1. Tá certo? Ou seja, até agora, o que eu consegui aqui foi concluir que a imagem de T é o subespaço gerado por 1, 0. Aí eu estou só copiando os vetores que apareceram lá, tá? Vamos dar um nome para esse vetor, que acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu escrever aqui de novo. Vou chamar de V1, tá? O 1, 0. Só dando uma letra para ele. V2 de menos 1, 1. E V3 como sendo o 0, menos 1. Por enquanto, o que eu tenho é isso. A imagem de T é um subespaço do R2 gerado por esses 3 vetores, tá? Eu não posso ainda dizer, pessoal, que esses 3 vetores são uma base, porque eu não sei se eles são LI. Na realidade, eu minto aqui um pouco quando digo que não sei que eles são LI, né? Porque eu tenho absoluta certeza de que eles são LD.
já que você tem 3 vetores aqui e o R2 tem dimensão 2. Então, não pode ter mais vetores LI do que a dimensão, né? Então, com certeza, eles são LD, ou seja, eu não preciso dos 3 vetores para gerar a imagem. Alguém ali está sobrando, tá? Tem vetor demais, né? Então, eu preciso eliminar os vetores que forem combinações lineares, aqueles que não agregam, tá? Eu quero ficar só com a base, né? Para entender direitinho qual que é o conjunto imagem. Então, eu quero eliminar ali algum vetor. Como é que eu posso fazer isso, tá? Escalonando é o jeito mais fácil. Você pega os vetores, coloca como colunas, tá? Então, o vetor 1, 0, o vetor menos 1, 1 e o vetor 0, menos 1. E escalona, tá? Ao escalonar, a gente vai perceber aonde é que está a combinação linear, né? Qual vetor coluna ali se escreve como combinação linear dos outros, porque afinal de contas isso aqui é equivalente a resolver um sisteminha assim, ó. X vezes 1, 0, vou chamar de x, não, vou chamar de A. A vezes 1, 0, mais B vezes menos 1, 1, mais C vezes 0, menos 1, igual a 0. Tá? Então, resolver isso aqui é a mesma coisa que escalonar essa matriz, né? Aí vamos fazer, tá? Vamos fazer a conta aqui. Aqui você já tem 1, né? Aqui na posição, né, do pivô aqui já tem 1, embaixo já tem igual a 0, ok? Aqui nós temos menos 1, 1, e aqui 0 e menos 1, né? Se eu for somar, então, essa linha com essa, para desaparecer com aquele menos 1, ó, vai ficar assim. Ok? E aí, pessoal, se bem que eu escalonei por linha, que dificultou um pouquinho. A gente pode fazer o seguinte, ó, observa que esse terceiro vetor aqui é menos 1, tá certo? Pronto. Se a gente somar os dois primeiros, esse com esse, ó, chamar isso aqui de V1 e isso aqui de V2, tá? Aliás, W1 e W2, pode ser? Quando eu somo esses dois, vai dar 1 e 1. E, portanto, ó, esses dois somados dão o oposto do de lá. Ou, se vocês quiserem, né? Se a gente somar tudo aqui, dá 0 e 0. Talvez pudesse perceber assim também. Tá? Ou seja, a soma dos 3 vetores dá 0. Acho que assim vai ficar mais fácil. Pensando isso, que a soma dos 3 vetores dá 0, né? Fica 1 com menos 1, 0, com 0, 0, 0 com 1, 0, com menos 1, 0 com 1 com menos 1 dá 0. Isso quer dizer, olha, V1 mais V2 mais V3 dá 0. O que quer dizer que um desses vetores, por exemplo, V3, olha, ele é a combinação linear dos outros dois. Ele é menos V1 menos V2, tá? Então, eu não preciso colocá-lo aí como um dos elementos do conjunto gerador da imagem, já que ele não vai agregar no espaço vetorial gerado. Então, eu posso dizer que a imagem é gerada apenas pelos vetores que sobraram, se eles forem LI, né? Eu já vou verificar isso, mas vou colocar aqui o V1 igual a 1, 0 e menos 1. Esses dois vetores, esse é o V2. Esses dois vetores, eles são LI, um deles não é múltiplo do outro, né? Não tem como aqui ser 0, se lá não for 0, né? Para que um seja múltiplo do outro. Portanto, esses vetores são LI. Ou seja, isso aqui, ó, V1 igual a 1, 0 e V2 igual a menos 1, 1, é uma base. Deixa eu só consertar meu fone aqui. É uma base do conjunto imagem de T. Portanto, pessoal, nesse caso, né, quem que é a imagem de T? É o espaço gerado por essa base. E tem dimensão 2. E o kernel a gente já tinha achado também, era o subespaço gerado pelo vetor... Qual que era o vetor? 1, 1. Então tem dimensão 1.
tá? Então, nesse caso da transformação linear que foi apresentada, né, a imagem tem dimensão 2 e o kernel tem dimensão 1. E são os espaços gerados, né, respectivamente, aí, a imagem pelo 1, 0 e menos 1, 1, e o kernel pelo vetor 1, 1 e 1. Tá? Não assuste aqui com a diferença, né, o fato do kernel ser gerado por um vetor com 3 coordenadas e a imagem por 2 vetores com 2 coordenadas, porque a transformação é de R3 para R2. O kernel é uma parte do domínio, ou seja, é uma parte do R3, e a imagem é uma parte do contradomínio. Então, a imagem está dentro do R2. Dúvidas aí, pessoal? Vamos ver aqui. Alguma dúvida? Eu vou escanear isso aqui e mandar para vocês, tá bom? Olha, de certa forma, as transformações lineares são o assunto central do que a gente vai fazer em álgebra linear, né? Não é só isso, mas uma boa parte da disciplina, ou pelo menos de uma primeira disciplina de álgebra linear, se reduz a estudar as transformações lineares, tá? O comportamento das transformações, como é que elas são caracterizadas, as propriedades das transformações lineares, tá? Então é bastante importante que a gente consiga entender o que é uma transformação linear, o que é o núcleo da transformação linear, o que é a imagem da transformação linear, e do ponto de vista mais algorítmico, como é que eu faço para encontrar esses dois subespaços, né? O kernel, que é o núcleo da transformação, que é um subespaço do domínio, e a imagem, que é um subespaço do contradomínio. Tá? Esse exemplo que eu fiz é basicamente o padrão que a gente vai fazer em outros casos, quando a gente quer perceber qual é o núcleo e qual é a imagem. Tá bom? Beleza. Então, estou aguardando aí as próximas dúvidas, pessoal, que vocês tenham tido, né, ao assistirem os vídeos ou até mesmo ao tentar fazer a lista de exercícios, né? Vocês viram que já tem uma lista lá? Ela não é avaliativa não, mas pelo menos a princípio, né, uma parte dela deve ser a segunda lista avaliativa, tá? Mas a princípio é só para treinamento, né? Não? Não há nada de dúvidas? Bom, ok, pessoal. Uma coisa importante, tá? Que eu queria só reforçar, depois quem ainda não assistiu os vídeos, assista, tá? Mas é o fato de que uma transformação linear fica completamente conhecida se a gente conhece as imagens da base, tá? Então, se eu tenho uma transformação T de V para W, pessoal, e esse V tem um espaço de dimensão finita, né? Vamos imaginar que tem a dimensão N. Ter dimensão n quer dizer que existe uma base para esse espaço vetorial que é composta de n vetores. A dimensão do espaço, pessoal, é a cardinalidade, ou seja, a quantidade de vetores que eu tenho na base do espaço vetorial. Tá? Então, se V tem dimensão n, é porque a base tem n vetores, né? Se eu conheço as imagens da transformação, ou seja, se eu conheço o T de V1, eu sei que o T de V1 é um certo W1, o T de V2 é um certo W2, etc. Um T de Vn é um certo Wn, eu conheço completamente a transformação linear. O que eu estou chamando de conheço completamente a transformação linear, pessoal? É que se eu quiser achar agora o T de qualquer outro vetor do espaço, eu consigo. Como é que eu faço para achar o T de V? Onde V é um vetor genérico, né? Um qualquer um lá do espaço vetorial V. Primeiro passo. Como B é base do espaço vetorial V, desculpa aí, gente. Como B é base do espaço vetorial V, isso significa
que qualquer vetor de V se escreve como combinação linear dos elementos da base. Então, se eu pegar V lá no espaço vetorial V, esse V se escreve de forma única, tá? Ou seja, os coeficientes são únicos, como sendo C1 vezes V1 mais C2 V2 mais etc. Cn Vn, tá bom? De uma forma única. Esses coeficientes são univocamente determinados. E aí, olha só, se eu for calcular T de V, isso vai ser T de C1 V1 mais C2 V2 mais Cn Vn. Pessoal, V1, V2, V3, Vn são os vetores da base, C1, C2, C3, Cn são os escalares, ou seja, números reais, tá? Como T é linear, isso vai ser T de C1 V1 mais T de C2 V2 até T de Cn Vn. A transformação linear preserva a estrutura linear, leva a soma de vetores em soma. E preserva os escalares. Então, em cada parêntese desses aqui, ó, T de C1 V1 é C1 T de V1. Aqui é C2 T de V2, lá, etc., é Cn T de Vn. Então, se eu conheço o T de V1, que a gente supôs que é W1, né? Conheço o T de V2, que é um tal de um W2, até o T de Vn, que é Wn, aqui a gente já tem a transformação linear. Ok? Então, conhecer os valores da transformação linear, né? Na base, as imagens da base, é conhecer a transformação linear como um todo. Então, por exemplo, deixa eu numerar a página aqui, gente. Página 7. Então, pensando dessa forma, se você tem, por exemplo, uma transformação linear do R3 para R3, tá? Que T de 1, 0, 0 seja igual a 2, 1, 1. T de 0, 1, 0 seja igual a 3, 2, 2. E T de 0, 0, 1 seja igual a menos 1, 1, 1. Com essa informação só, ou seja, a imagem de três vetores de uma base, né, que eu peguei como base a base canônica do R3, né, os três vetores canônicos, o E1, o E2 e o E3, eu consigo agora achar a imagem de qualquer outro vetor. Quero achar a imagem de um vetor V. Escrevo V como combinação linear da base canônica. Então, vamos supor que esse V seja x, y, z na base canônica, tá? Vamos indicar assim. Ok? B a base, perdão. Vou usar essa notação aqui, deixa eu escrever de novo, pessoal. Vou usar essa notação aqui, ó, para indicar que são as coordenadas desse vetor nessa base, tá? Então, isso esse vetor V, ele é x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3, ok? O que vai ser o T de V? O T de V vai ser x vezes o T de A1 mais y vezes o T de A2 mais z vezes o T de A3. Aí é só substituir, né? X vezes 2, 1, 1. Mais y vezes 3, 2, 2. Mais z vezes menos 1. Aí, fazendo essa continha aqui, ó, primeira coordenada, 2x mais 3y menos z. Fiz a primeira coordenada de cada parcela. Acho assim mais fácil, tá? Agora a segunda coordenada de cada parcela. X vezes 1, x. 2 vezes y, 1 vezes z. E a terceira coordenada de cada parcela. X vezes 1, x. 2 vezes y, 2y, 1 vezes z. Pronto. Aqui você tem a regra, né, que estabelece a transformação linear
agora já para um vetor genérico em R3, conhecidas as imagens, né, de 3 vetores da base, não necessariamente da base canônica. Tá? Não necessariamente da base canônica. Então, isso também eu queria chamar a atenção de vocês, né, para esse fato, tá, pessoal? Que é bem importante, né? Temos alguma dúvida aí? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não? Ok. Tá, pessoal. Bom, então eu recomendo a quem ainda não assistiu os vídeos, né, que assista, que faça, tá? Se tiver, né, alguma dúvida, eventualmente a gente pode estar respondendo, embora a aula de hoje fosse exclusivamente para tirar essas dúvidas, né? Então, se não temos mais dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui, né? Nós tínhamos combinado fazer dessa forma, né? Disse a vocês que fariam um teste, né? Vamos ver como é que funciona para a próxima aula, se vocês vão ter mais dúvidas a respeito do que foi apresentado lá, tá bom? Então, sugiro que vocês tentem fazer os exercícios, tá, pessoal? Para ter dúvida, né? Ok, obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Zé. Boa noite para vocês, então, pessoal. Boa noite. Tchau. Pedro, Oi. só uma observação. Semana que vem vai haver aula normalmente? Eu acredito que sim. Porque da pergunta tem alguma coisa no calendário, gente? É porque eu não olhei, não. Pode ser que tenha e que eu não tenha visto ainda, tá? É porque está constando a semana CIT e semana de estudos autônomos, aí alguns professores estão cancelando atividades e aulas. Sobre a semana de ciência e tecnologia, pessoal, o que foi solicitado é que não tivesse atividade avaliativa, tá? Durante essa semana, né? Até em função disso, a gente vai ter que postergar mais um pouco a realização do teste, tá? Mas não foi solicitada a suspensão das aulas. Mas eu vou confirmar isso, pelo menos nos e-mails que eu acompanhei, não foi solicitada a suspensão das aulas, não. Foi solicitado que não houvesse aplicação de atividade avaliativa, tá? Ah, sim, obrigada. Né? Mas eu vou confirmar isso com o Bruno e com a Marielle, né? E em havendo alguma informação diferente dessa, eu mando lá no grupo, tá bom? Ok, então, gente. Tá, então, obrigado aí pela presença, pela participação e eu continuo à disposição aí. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.